Provavelmente você já foi num restaurante, num bar, levantou pra ir no banheiro e viu esses símbolos aqui na portinha, pra designar o banheiro da mulher e do homem, né? E esses símbolos são muito interessantes, eles têm uma origem muito antiga, uma cultura muito interessante. Eu queria explorar hoje o que esses símbolos significam e como que eles foram formados. Esses símbolos planetários, eles são usados, aliás, não só pela astrologia, mas eles são usados também pela alquimia, que na verdade essas duas disciplinas têm um fundo comum, né, que é o hermetismo, daí vem dos mistérios greco-orientais, que foram importados para o ocidente ali na época do helenismo, né? Na astrologia se usam esses símbolos para designar os planetas, que a gente conhece. Na astrologia clássica, tradicional, se usam só 7 planetas, considerando Sol e Lua planetas, né? Eles faziam uma diferenciação porque eles são os luminares, eles são maiores e mais importantes, mas ainda eles eram considerados 7 planetas ali na escala das esferas planetárias, que inclusive tá na obra do Dante, né? Então a astrologia clássica só considera esses 7 planetas, não considera os que foram descobertos depois, porque eles não sabiam que esses planetas existiam, eles não conseguiam enxergá-los. Então a gente considera na astrologia tradicional só os planetas visíveis a olho nu. E na alquimia, esses símbolos são usados para designar os metais. E a ideia que conecta os dois é aquele adágio, né? Aquela frase que tá na tábua de esmeralda. Quem conhece o Jorge Ben já deve ter ouvido, né? O que está em cima é como que está embaixo. Então existe uma ordem cósmica e essa ordem cósmica está espelhada. A ordem celeste espelha a organização de diversos sistemas aqui na ordem terrestre. Por exemplo, você poderia associar os 7 planetas visíveis, os 7 planetas clássicos, com 7 tipos de personalidade, 7 tipos de animais, 7 tipos de estudos, né? As artes liberais, ou 7 tipos de pedras, ou de metais. E os alquimistas fizeram essa conexão entre os metais e os planetas e usaram os mesmos símbolos para falar dos metais. Talvez eu faça um vídeo depois, se vocês quiserem, sobre alquimia. Mas a ideia da alquimia, aliás, uma curiosidade, talvez vocês não saibam. O mito, assim, a cosmologia de base da alquimia diz que os metais estão sendo gestados como embriões no útero da Terra, né? O que é o útero da Terra? São as cavernas, esses ambientes intraterrenos, as grutas e tudo mais, né? Onde você acha esses minérios. E a ideia deles era de que, na verdade, todos os metais, eles eram uma coisa só, em estágios diferentes de aperfeiçoamento. Você tinha uma gradação que vai do chumbo até o ouro, e os metais estavam sendo gestados ali dentro. Significa o quê? Que eles estão sendo maturados, como um fruto. Do mesmo jeito que o fruto na árvore, ele precisa do calor, da luz e da água para atingir a sua maturação, né? Para se tornar doce e próprio para o nosso consumo. O metal, ele estava sendo maturado lentamente através do calor próprio da terra e da umidade. E aí ele ia passando de fase. Ele ia se modificando e se tornando cada vez mais perfeito, até atingir a perfeição máxima, que é o ouro. Então é daí que surge a ideia de você pegar o chumbo e transmutar em ouro, né? A ideia do alquimista é, eu vou pegar esse... Ele faz um parto do metal da gruta, né? Ele é como um obstetra. E no laboratório, artificialmente, ele acelera esse processo de transformação. A ideia é de que se você esperar tempo suficiente, todos os metais serão aperfeiçoados e se transformarão em ouro. Isso daí tem implicações muito interessantes. A alquimia não é só essa busca mirabolante pelo ouro, né? Os caras não estavam querendo ficar ricos. Um aspecto espiritual, um aspecto esotérico interior. Usava dessa linguagem dos metais para falar sobre experiências espirituais, né? Então o ouro, no caso, seria a perfeição da alma humana. Então tem essa conexão entre os metais e os planetas, e os dois usavam esses mesmos símbolos. E a gente pode até tentar ler esses símbolos para entender um pouco da natureza desse planeta e da natureza desses metais, ou enfim, da natureza do papel deles na alquimia, né? Se você perceber, quase todos os símbolos dos planetas, eles são constituídos por 3 formas fundamentais. Você tem o círculo, o semicírculo, que seria a lua, e a cruz. Pela junção desses elementos de uma determinada forma, você obtém os símbolos dos outros planetas. Você, inclusive, pode até separar os planetas entre aqueles que são do grupo solar e aqueles que são do grupo lunar. E aí Mercúrio estaria entre os dois, porque ele é como que aquele que faz a ponte, né? Ele é o pontífice dos planetas. E esses 3 símbolos em si são muito interessantes porque eles mostram... Em primeiro lugar, a gente pode ler eles como ternário fundamental, né? O ternário cosmológico. Então, por exemplo, no ser humano, a gente tem na compreensão tradicional, na compreensão clássica, a gente tem 3 estratos que formam a totalidade do ser humano. Então você tem o corpo, a alma e o espírito, né? Então a alma e o espírito são diferenciados. Estão simbolizados aí. A cruz significa o corpo, a lua significa a alma, né? O semicírculo, e o círculo completo, que é o sol, simboliza o espírito. Ao mesmo tempo, na alquimia tem o ternário fundamental, sal, mercúrio e enxofre. E a relação é a mesma. Sal é o elemento de cristalização, é o que cristaliza as formas. O mercúrio é o que dissolve, mas também é a potência
a matéria, a possibilidade pura, a matéria ser informada, e o enxofre é o espírito que determina, né? A gente poderia, talvez, em assim, uma linguagem aristotélica, falar sobre matéria e forma, a sinergia entre eles, né? E o composto da matéria e forma que se dá no corpo. Então, a gente tem essas três ideias fundamentais que vão permear toda a cosmologia antiga, toda a cosmologia alquímica e todo o sistema da astrologia, né? Da astrologia tradicional. Então, o círculo, claro, ele simboliza a completude, simboliza um ciclo inteiro, né? Então ele simboliza o ciclo solar inteiro. É uma imagem do Sol também. E essa completude também tem um elemento de perfeição. O círculo é a forma perfeita. Então ele representa a integralidade do ser. Ou a sua forma espiritual. Ou a sua forma perfeita. Vamos colocar assim, círculo simboliza a perfeição. Ou a irradiação de perfeições. A concentração de perfeições. Ou a hipersaturação de ser, como diria o Eliade. A Lua é o círculo pela metade. Uma quebra desse círculo. A gente virar o símbolo na horizontal simboliza a receptividade às coisas, às influências celestes, né? Então parece um pouco uma taça, algo que captura o que cai do céu. Então a lua simboliza a passividade. Se o círculo simboliza a completude, né? O ser integral, o ser que não precisa de ninguém mais, a lua simboliza o contrário, o ser contingente, né? Que precisa ser insuflado com alguma coisa. Assim como a lua recebe a luz do sol, então representa a matéria que precisa ser informada. Matéria que precisa ser determinada por uma forma, assim como a alma precisa ser, por exemplo, guiada pelo espírito, né? Então a gente tem aí um princípio de determinação e um princípio de indeterminação. Você tem, por exemplo, o caos primordial, que é a água barra lua, e você tem o espírito que pairava sobre as águas, ou a luz que informa a água e dá uma identidade espiritual para ela, né? E aí a cruz simboliza a cruz dos quatro elementos. A cruz simboliza, na verdade, em geral, o quaternário, né? E o quaternário é o modo de existenciação dos corpos. Todos os corpos sujeitos às quatro direções do espaço são compostos por quatro qualidades principais, são identificados com algum dos quatro elementos. Então a cruz simboliza o mundo da manifestação, o mundo criado, né? A horizontalidade. A cruz simboliza a cristalização ou a existenciação desses dois princípios no mundo da corporalidade, dos corpos. Acho que um bom jeito de compreender essas coisas é espírito, alma, corpo. A cruz também, aliás, pode simbolizar o atravessamento, né? Então, se você tem o espírito, você tem a alma, você tem a forma, você tem a matéria. E aí eles se mesclam. E aí tem um atravessamento entre eles, né? Um penetra no outro, digamos assim. E aí você tem esse cruzamento, que é a unidade gerada pela dualidade. Não sei se eu tô ficando muito hermético, muito abstrato aqui. Eu queria falar dessas coisas de uma forma um pouco mais profunda do que geralmente se fala, né? Então vamos começar a analisar. Começar a analisar pelos mais simples primeiro. Então o Sol é um círculo com um ponto dentro. E ele é o único símbolo que tem esse ponto. Porque o Sol simboliza a concentração do ser. Simboliza a centralidade, o eixo do mundo, né? O axis mundi, é o umbigo da criação. Para a experiência do homem antigo, né? Do homem clássico, do homem medieval, o Sol seria a concentração de toda a vitalidade que existe na Terra. Porque quando ele sai um pouco, né? Então ele começa a subir um pouco menos ele começa a subir menos no inverno, e de repente a Terra inteira como que morre. Então o Sol aparece como que aquele que dá a vida e dá a vitalidade pro sistema cósmico inteiro. Então toda a vitalidade que aqui está dispersa, né? Está dispersa na natureza, nele está concentrada. Então esse ponto simboliza esse eixo, o centro. Então de todos os outros símbolos, ele é o único que tem um centro. Ele é o único que está congregado em torno de si mesmo. Então ele simboliza justamente por isso. A perfeição é aquele que se basta a si mesmo. Ele não tem o seu centro em outro lugar, mas tem o seu centro em si mesmo, né? A gente poderia também usar o simbolismo do moinho ou da roda, né? A roda, ela gira, mas tem um ponto central que guarda toda a sua estrutura, né? Toda a sua integridade estrutural. E esse ponto central fica imóvel. Ele é ao mesmo tempo imóvel, ele é ao mesmo tempo o motivo da mobilidade dos outros, né? Então é um motor imóvel, ou é o rei que está no centro, enquanto todos os outros estão circumambulando o lugar onde ele está, né? Então essa é a relação entre o Sol e o resto do universo em uma concepção mais tradicional. Então, no ser humano, os alquimistas associariam isso daí por exemplo, com o espírito, com a vontade, com o intelecto. É a parte mais livre do ser humano. É a parte que se basta e a parte que não obtém o seu ser de ninguém mais. Ela como que é autossuficiente, né? E entre os metais é o ouro. Porque do mesmo jeito que o Sol concentra toda a luminosidade e a vitalidade do mundo, o ouro parece concentrar toda a luminosidade dos metais. Então, todos os outros são um pouco mais opacos, menos brilhantes. O Sol é, claro, símbolo da estabilidade, né? Das coisas espirituais, das coisas que não perecem, né? Então o ouro também tem essa qualidade. Ele tem uma permanência, uma estabilidade maior do que os outros metais. É mais valioso, óbvio. E ele parece ser a corporificação da luz. Parece que você congelou a luz e transformar ela num corpo. Isso daí é outra ideia dos alquimistas também, que é tornar o corpo um espírito, tornar o espírito um corpo, né? Talvez a gente possa fazer um vídeo sobre isso também. O primeiro símbolo composto que a gente pode analisar é
o de Vênus, que é a cruz com o círculo em cima, né? Então, como que a gente pode ler esse símbolo? Significa o seguinte: o mundo da criação, o mundo dos corpos, está subjugado ou está servindo ao espírito. Então o espírito está em cima e o mundo está embaixo. Ao mesmo tempo, parece que o mundo dos corpos, né, a cruz, manifestando o espírito. Está colocando ele em evidência, colocando ele no lugar mais alto. A determinação perfeita do mundo. Então se o sol irradia a beleza e a perfeição e a completude espiritual, aqui o mundo está sendo um suporte para essa irradiação. Então é o mundo transfigurado. É um mundo que revela o espírito. É um corpo que revela o espírito. E aí, claro, Vênus está relacionado com a beleza. A beleza nos lembra de como que era o mundo no Éden. A beleza nos lembra de como que é o espírito. A beleza nos lembra de como o mundo pode ser bom. E o mundo pode manifestar algo que é maior do que o mundo. E o mundo pode... A gente pode associar também esse símbolo com o espelho da mulher, né? Parece que é um espelho. Tá relacionado com a beleza também. Enfim, no ser humano é o amor, é a afetividade. Que talvez seja o sentimento mais nobre que tem, né? Quer dizer, é o mais espiritualizado. Entre os metais é o cobre. Talvez seja interessante analisar também o fato de que o cobre é o metal que captura as influências celestes, né? Ele consegue capturar o raio, a energia. Então tem uma relação aí entre o Sol está sendo elevado, o Sol como a vida celeste, a vida espiritual em geral, sendo elevado. E a Terra está sendo um suporte perfeito para essa elevação, né? Então o suporte perfeito para uma verdade espiritual é onde se encontra a beleza. O próximo de Marte, vocês provavelmente já viram esse, que é o círculo com uma seta. E ele é bem direto, é bem óbvio o significado dele, né? Então você tem a completude e você tem uma irradiação dessa completude pra fora. Tem algo que quebra essa completude, essa unidade, e quer irradiar pra fora. Então Marte tá relacionado com a força que se irradia, a força que se projeta, né? Com golpe. Áries é o momento em que a natureza tem uma explosão de vida no ciclo do zodiacal, né? No ciclo das estações. E é um símbolo válido, mas tem uma outra versão desse símbolo que o Titus Burckhardt, no seu livro, sugere até que talvez fosse uma versão um pouco mais tradicional. É o contrário de Vênus. Então, a gente tem uma relação meio de polos, assim. Então tem Marte e Vênus na horizontalidade e na verticalidade você tem Júpiter e Saturno, né? O céu e a Terra. Então Marte e Vênus são polos complementares. Faz sentido que Marte seja o espelhamento de Vênus, o contrário de Vênus. Aí nesse caso seria o globo com a cruz em cima. Aí nesse caso o simbolismo é o contrário. Então você tem o palco da manifestação do mundo dos corpos e o ouro está enterrado nele. Então tem um ouro que está invisível, que está escondido. Tem um fogo que está escondido, assim como no metal, no ferro, né, que se usa pra fazer a espada. Parece que tem fogo escondido porque ele lança faísca. Essa ideia é de que você tem a Terra, né? Então a cruz pode significar simplesmente o plano terrestre, né, as 4 direções do espaço. E debaixo dele você tem um fogo que está escondido, e é nesse fogo onde se forjam as qualidades marciais, né? Então, por exemplo, tem o vulcano, que se eu não me engano, ele vive debaixo da Terra, né? Ali junto com o magma, né? O fogo dos vulcões. E aí, se Vênus simboliza a beleza, então o seu contrário, que é Marte, Vulcano simbolizaria a deformidade, a feiura. Então, por exemplo, aquelas criaturas que são gestadas no interior da Terra, que são os titãs, são feios, são monstruosos. Então Marte teria um simbolismo negativo. Até na astrologia é considerado pequeno maléfico na astrologia tradicional. Então é um tipo de coisa ruim. Até porque o seu metal, que é o ferro, inclusive também ele também é um suporte para... Se Vênus recebe as influências do céu, o raio, que é o cobre, o ferro recebe as influências da Terra, ele recebe o magnetismo. Então porque o ferro ele é feito para fazer armas que matam. Então eles são um pouco contra a ordem natural das coisas. Antigamente, assim, o Eliade sugere, assim, que antigamente, assim, nas civilizações mais arcaicas, o ferreiro, o alquimista, o metalurgo, ele ficava longe da civilização. Tinha um tabu associado a produzir essas armas. Então ele tá relacionado com a infertilidade, né? Vênus tá relacionado com a fertilidade e Marte com a infertilidade, né? Uma gera e o outro mata. No homem, no ser humano, é a atividade, a irascibilidade. O Vênus seria, assim, o que cativa você, o que faz você desejar um objeto, faz você desejar um bem. E Marte é aquilo que te impele na direção dele. Agora eu desejei um negócio, agora eu preciso conquistá-lo. Então Marte é esse ímpeto, essa vontade empregada na direção de um objetivo. Está relacionado também com a flecha, com o símbolo moderno, que parece uma flecha sendo arremessada. Júpiter, a gente já entra agora nos lunares, né? Só faltam 3, né? Júpiter, Saturno e Mercúrio. Então Júpiter é o primeiro dos lunares. Você tem a cruz das 4 direções, e você tem o semicírculo, a Lua, saindo de um braço dessa cruz. E a Lua aí tá numa posição intermediária, né? Não é nem em cima nem embaixo. Os alquimistas consideravam que o metal regido por Júpiter, que é o estanho, estava entre o ferro e a prata. Tava um estado intermediário entre um e outro. E essa palavra, né, intermediário, já diz algo, por exemplo, sobre o simbolismo de Júpiter. Júpiter é o planeta da diplomacia, é o planeta da concórdia. Então você tem pessoas que estão brigando e aí você precisa ter um juiz para julgar aquilo ali, e juiz é o Júpiter. Então é aquele que produz
a pacificação, produz a paz. Então ele é o meio termo, é o que acha a justa medida, né? A gente pode pensar nisso também, nessa cruz, como se fosse um símbolo pro homem, né? Qualquer criança que você pedir pra desenhar um ser humano vai desenhar uma cruz. E aí, nesse caso, esse semicírculo que sai de um dos braços poderia simbolizar assim, a extensão do braço, a extensão da mão. Júpiter é um planeta, é o grande benévolo, grande benéfico. Ele é o planeta da amizade, do amigo, da caridade, né? Daquele que se doa sem você pedir. Então ele parece uma mão estendida, parece uma mão ou pra ajudar, ou uma mão fazendo caridade, uma mão que você percebe que o movimento é aberto, ele sai da mão e continua lá fora. É um movimento de sair de si e se entregar pro outro. Ao mesmo tempo que a horizontalidade, né? No simbolismo da cruz você tem o eixo vertical que simboliza a transcendência, a vida do espírito, e você tem um eixo vertical, simboliza a vida da alma, a vida do corpo. E se a lua está relacionada, por exemplo, com a possibilidade pura, com a geração de formas, né? A lua está relacionada com a geração e nutrição. Essa possibilidade pura empregada na horizontalidade poderia ser lida como uma abundância de forma, uma abundância de gerações. O Júpiter está relacionado com a fertilidade das pessoas, do campo, né? A abundância de formas sendo geradas no mundo da horizontalidade. Um homem, ele seria assim, a magnanimidade, a nobreza, a busca pelas coisas mais altas. E entre os metais é o estanho, que inclusive ele quando ele é golpeado, ele faz um barulho muito alto. Júpiter é o planeta da expansividade também. E aí então as pessoas usavam o estanho para fazer sinos, né? Então Júpiter também rege a religião, as pessoas espirituais. O sino como que se expande para congregar as pessoas, né? Para gerar essa concórdia. Saturno é a cruz com a lua embaixo, né? Parece até uma foice. Geralmente as pessoas associam com a foice porque Saturno representa assim, o limite da vida, o limite natural da vida, que é a morte, né? Então Saturno é aquele que traz a morte, é o grande maléfico. A gente poderia encarar a cruz das quatro direções também como, em seu aspecto um pouco negativo, que é em seu aspecto de restrição. Então a cruz é um símbolo da restrição também, é o entrecruzamento de possibilidades. E não existem possibilidades além dessas. Você não consegue, por exemplo, ir para cima e para baixo. Você só consegue ir para se direcionar para as quatro direções do espaço. Então existe algo de limitação aí. Ele nos lembra que existe uma limitação fundamental no ser humano. A gente poderia falar sobre o simbolismo do véu, teia da aranha, tear, né, do tecido, que é mais ou menos um punhado de cruzes que estão sendo concatenadas, e eles representam um enredamento do homem no mundo dos fenômenos, né, no mundo do samsara, no mundo das mutações. Então a cruz também pode simbolizar o aprisionamento. Na cultura popular, né, o chilindró, a cadeia é as barras, o xadrez. Nesse símbolo, a cruz está simbolizando isso. Você tem o plano, né, o plano terrestre, a terra, e você tem a lua, que é a possibilidade total, geração e nutrição, e ela tá enterrada, ela tá morta. Acabou-se a geração, o limite da geração, a possibilidade lunar que foi travada e cristalizada e aprisionada. Então Saturno simboliza limite para essa possibilidade, limite para essa geração, o limite da vida. É o último planeta na esfera, a última esfera planetária, né, no esquema caldaico. Ele simboliza a foice, daí poderia ser associada com colheita, que é o limite do desenvolvimento do trigo, né? Com a colheita das almas. Serão, então, sublimadas no céu, então serão armazenadas no celeiro divino. Entre o ser humano é superego, baseado de julgamento, né? É o que coloca limite para sua ação. Então, por exemplo, você tem uma consciência moral, você coloca cerquinhas para sua ação no mundo, né? Ó, daqui eu não vou passar, que já é uma limitação que eu me coloquei. Enfim, eu recebi da religião, eu recebi de Deus, não quero passar. Então, essa limitação é o Saturno. Você olha, julga o que você tá fazendo e pensa assim, pô, isso aqui não, eu não vou mais fazer. Entre os metais é o chumbo, que é o mais pesado, ele parece ser o mais sujo também, o mais grosso, mais grosseiro, mais denso. Ao contrário de Júpiter, ele não emite um som muito alto quando ele é golpeado. Ele tá relacionado com a mudez, com a paciência, com a mansidão. É o melancólico, o sujeito melancólico, ele tem uma tolerância maior ao sofrimento. Assim como o touro, né, a vaca, a vaca não se rebela. Até determinado ponto no medievo, a vaca era usada para arar o solo, né, não eram cavalos. Então ela se destacava dos outros animais por ser muito obediente e muito mansa. Se rebela contra o trabalho, né. Tem Saturno, que é mudo, né, São Tomás de Aquino, boi mudo. Por último, a gente tem o único planeta que agrega todos os três símbolos, que é o Mercúrio. Então ele representa a cruz, o mundo corporal, o mundo criado, representa o seu aperfeiçoamento, a sua sublimação no espírito. E em cima de tudo isso você tem a lua como que coroando, né? Parece um chifre, parece um ser humano com chifre. Na natureza, o chifre seria o símbolo da coroa. O animal que tem um chifre muito grande, o alce, né? É símbolo da irradiação do sol, que os seus raios que se esparramam por todos os lados. É como que o símbolo da realeza, da coroa. Na alquimia é o símbolo do Afrodita original, completude do ser, o ser completo. É um ser que tem a alma e o espírito conjugados, ou o homem e a mulher
numa pessoa só. Ele simboliza a sublimação do mundo. Tem o mundo, expressa perfeitamente o espírito e está sendo submergido nas águas lunares. Ele está sendo renovado, ele está recebendo de novo a sua forma principal. O batismo é você retomar, digamos assim, a natureza adâmica, você se transformar numa pessoa pura como uma criança. Mercúrio rege as crianças, né? O signo de Gêmeos é criança, aquisição da linguagem, curiosidade infantil, né? Primavera. Então aqui você tem, digamos assim, a imagem perfeita do ser humano, que é ao mesmo tempo rei e ao mesmo tempo criança. Se for ver na iconografia bizantina, isto é representado bebê com feições adultas, para simbolizar justamente essa coincidência opositórum, né? E o Senex, criança e o sábio. Então Mercúrio simboliza isso, simboliza assim, a plenitude da grande obra, a pedra filosofal, né? O objetivo final, o esforço espiritual, que é você retomar essa pureza, você achar essa fonte da juventude, né? Essa pureza adâmica, e congregar ela em si mesmo. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um assunto um pouco mais denso, um vídeo um pouco mais longo, mais denso. Então aí, se vocês querem mais vídeos assim, se vocês querem que eu fale mais sobre alquimia, sobre astrologia, sobre simbolismo, qualquer coisa que vocês quiserem, beleza? Não se esqueçam de assinar o meu seminário de simbolismo. A gente tá fazendo um módulo agora mesmo sobre alquimia, onde eu tô dando aulas bem mais extensas sobre esses temas. Espero vocês lá. Até a próxima.